pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo encontro da oficina Dominando a Caligrafia Gótica, da teoria à prática. São 3 dias de oficina, né? E hoje eu vou te mostrar como que você deve agir se você quer dominar a caligrafia gótica. No nosso encontro anterior, na primeira aula, na segunda-feira, eu contei um pouquinho da minha história, eu mostrei o que você pode estar fazendo errado, né? Vários tópicos lá. Expliquei por que a gótica é a melhor escrita para começar na caligrafia. E além disso, mostrei como é que faz uma pena caseira, para você começar e acompanhar comigo a partir da aula de hoje. Então, se fez a pena na segunda-feira ou providenciou, eu peguei uma outra, inclusive, que eu já tinha mostrado, ó, de 10 milímetros ou 1 centímetro, que vai ser bem legal para a prática de hoje. Bem, antes da prática eu vou te falar como que você deve agir, né, para dominar a caligrafia. Se você não assistiu a aula 1, recomendo que você vá assistir já e entenda os problemas e o que você pode estar fazendo errado. Se você está querendo dominar uma escrita, está querendo entrar no mundo da caligrafia e não entende o que está acontecendo. Então assista a aula 1 que eu listo alguns problemas que acontecem, a forma errada que a gente muitas vezes age ou muitas vezes busca sem orientação. Enfim, dá uma olhada lá que acho que vai ser legal para você. 4 tópicos que eu vou falar do jeito certo, tá? Foco, tem que ter foco, objetivo e um método. E daí você vai adquirir o resultado, que é o domínio da caligrafia gótica. Vamos lá para o primeiro? Bem, ter foco, estabelecer um objetivo, tá? Dominar a escrita gótica, tá? Esse pode ser o teu foco, né? Deve ser o teu foco se você está aqui assistindo essa oficina. Bem, já expliquei na aula 1 por que essa é a melhor escrita para começar. 2 motivos. Primeiro, devido às características que são só da gótica, né? Que se comparar elas com a nossa escrita manual, os alunos não trazem nenhum vício. Por quê? Porque é uma escrita totalmente diferente, os traços são diferentes, então você consegue adquirir esse traço a partir do zero. Por exemplo, aqui em cima, ó. Essa aqui é a gótica textura quadrada que eu ensino. Essa aqui em branco também. Aqui já é uma outra, mas é tudo textura quadrada aqui em cima, que é atrás de mim, tá? E o segundo motivo é justamente isso, né? Essa gótica textura, ela apresenta a maioria dos traços retos, né? O que facilita a sua reprodução e o domínio básico da sua estrutura. Então você não traz os teus vícios da escrita pessoal normal tua, mesmo que seja bonita. Mesmo que a gente tenha uma escrita pessoal bonita, ela tem vícios. E daí você acha que todas as outras escritas, você não, né? O nosso cérebro é uma coisa subjetiva, inconsciente, que a gente vai agindo e vai imitando a nossa própria escrita. E daí demora para você dominar. Então, começando pela gótica, isso não acontece, ok? Bem, então já falei do objetivo do foco, que é esse. Começar, então, estabelece uma meta, um tipo de escrita. E para mim, a melhor escrita para começar ou para continuar, de repente você já sabe alguma escrita, já sabe uma cursiva, já sabe a fundamental e quer continuar, a gótica é o ideal. Que você vai, não achava que era tão tranquilo. Tranquilo não, né? Mas tão fácil. Fácil, claro, desde que você persista, pratique, tenha paciência. Daqui a pouquinho eu vou falar dos 3 P's. Bem, então primeiro foco, segundo objetivo. Qual é o objetivo? Investir na formação ou investir no equipamento? Ou investir em qualquer outra coisa? Não. O foco é você investir na formação. Depois você vai pensar em materiais promocionais. Profissionais. Não promocionais. Profissionais. Bem, peguem a pena caligráfica, né? O instrumento equivalente disponível e escrevam comigo, tá? A gente vai para a prática. Se vocês não conseguirem acompanhar a velocidade ou a precisão com que eu estou fazendo, não se preocupe, tá? Eu quero que vocês tentem, porque daí na próxima aula eu vou mostrar o meu método, como é que funcionam os pilares, tá? Como que a gente domina a caligrafia gótica. Aí quando a gente fizer a prática utilizando os 4 pilares, você vai entender, tá? Então hoje eu vou fazer e você vai tentar fazer também. E aí na próxima aula que eu vou passar o método, como é que funciona, você vai entender mais ou menos como é que ele funciona, tá? O terceiro o que é? Então, eu já falei o primeiro, que é ter foco. O segundo, que é o objetivo. Então, você vai investir na tua formação. Fazendo essa oficina, você já está investindo, já está gastando o teu tempo e já está aqui comigo. Só que, claro, se você achar que realmente vale a pena, a partir de amanhã que você vai ver
o método, aí se você quiser, se for tua hora, você vem fazer um curso comigo na Academia do Traço. Mas daí é para depois. Primeiro eu quero te mostrar o método, mostrar como é que funciona. Então, tá com a pena na mão? Vamos continuar aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer a prática, então. Bem, o terceiro, qual que é? Método, né? Buscar um método. Qual que é esse método? São os 4 pilares do domínio da arte da escrita, aqui comigo. Como é que é esse método? Então eu vou mostrar, hoje eu vou falar, e aí eu mostro e demonstro na próxima aula, na aula 3. Bem, o pilar da teoria. Por que pilar teórico? Começa pelo teórico? Não começa pelo teórico, mas eu vou primeiro mostrando o teórico, porque todo mundo tem medo da teoria, né? Nossa, pilar teórico, teoria, putz, teoria, cara, eu já não gostava de história, de coisa assim, mas aqui você vai gostar. Sabe por quê? Porque a escrita é um mundo fascinante. O universo das escritas, a gente se apaixona. E não é uma coisa difícil. Quando você começa a entender a relação que tem da escrita que você está treinando com a história, com as conexões geográficas dos povos e com a tecnologia, que tipo de pena que era usada, você começa a se envolver, começa a gostar, porque não é uma coisa que você vai decorar para a prova, não tem prova aqui, não tem prova, você aprende porque você quer. Então essa que é a diferença, né? A gente está acostumado com aquela coisa, nossa, tem que decorar, vai ter prova. Não, a Academia do Traço não tem prova, tá bom? É só você entender porque você vai querer entender, essa é a diferença. Bem, é necessário o quê? Contextualizar e compreender, né, como e quando utilizar os diversos estilos góticos. Foram 5 séculos, mais ou menos, desde da proto-gótica ou da gótica primitiva, no século XI. Daí século XI, século XII, século XIII, século XIV, século XV. Então, houveram vários estilos de gótica. Quando você vai usar cada um deles? É isso que você aprende no pilar teórico. Você tem que entender para justamente poder escolher. Tá? Para você poder justificar as suas escolhas na hora que você vai pegar uma gótica primitiva, uma gótica bastarda, uma fractura, uma gótica textura, uma rotunda. Estão vendo os nomes? Todas essas são góticas. Bem, o pilar da prática. Desnecessário ficar falando que precisa praticar. Isso nem ficar falando muito, né? É óbvio que tem que praticar. E claro, só a partir do aperfeiçoamento só a partir da prática que você vai aperfeiçoar e vai adquirir habilidade, vai adquirir o domínio. Pilar da técnica. Não tem prática sem técnica, senão você vai fazer o quê? Vai olhar e vai tentar copiar sem saber o ângulo certo, sem saber a inclinação, sem saber a largura da pena em relação ao tamanho da letra. Então, se você não tiver técnica, você não executa, você não consegue chegar num resultado. A não ser que esteja lá na técnica, usar tamanho tal, mas imagina você fazer por conta, Dá, mas é muito mais demorado, é muito mais difícil. Por isso que existe curso. Por isso que você está vendo essa oficina, né? Para começar a ter os primeiros, né, contatos com isso e ver se realmente isso é o que você quer, tá? E eu acho que vai ser. Na terceira aula você vai verificar como é interessante. Bem, continuando aqui. Pilar da análise, que é o último, é o pilar analítico. É o último aqui na minha sequência, né? Não significa que no método de ensino seja. Aliás, o método de análise na minha metodologia de ensino, nas aulas, né, é o terceiro pilar. Eu começo com o técnico, depois o prático, depois o analítico e depois o teórico, tá? E esse aqui é o último, então, que eu vou falar hoje, que é o pilar, que é o analítico, que é o pilar, claro que é o pilar. Bem, ele é fundamental e é o mais ignorado. Ah, não é o teórico mais ignorado? Não, é o analítico. Quantas vezes você ouviu falar de temos que considerar os parâmetros da técnica para executar análise para verificar se o trabalho está bem feito? Análise a partir de que parâmetros? Análise não é só se está bonitinho, se está feio. Você tem que verificar o que você usou na técnica para você fazer análise. Só com um olhar crítico e fundamentado na técnica, tô lendo aqui, tá? E na teoria, que é possível estabelecer parâmetros para aperfeiçoar a tua prática, adquirir uma capacidade e autonomia criativa. Quem faz curso comigo vai se tornar um independente na criação. Ele não vai precisar copiar modelos que ficaram bonitos para o dele ficar bonito também. Não, você vai ter todos os instrumentos e o conhecimento necessário para você criar o teu, tá? É óbvio que numa oficina eu não consigo ensinar tudo isso, né? Eu vou mostrar para você todo esse universo, você vai começar treinando e vai entender como é que funciona esse método e se vale a pena para você, né? Eu acho que vale muito a pena, mas tudo bem, eu sou suspeito porque eu que criei o método, né? Vamos lá. Bem,
Para vocês entenderem o jeito certo, então, agora sim, ó, fica com a pena na mão aí, que já já a gente vai começar. Bem, vou escrever uma frase na escrita gótica textura quadrata e vou pedir que vocês reproduzam sem o meu método, porque na próxima aula vocês vão entender a importância desse método para o domínio da caligrafia. Tá? Por que é importante? Por que eu falo que é da teoria prática? Do zero ao domínio da teoria prática. Sim, porque você tem que ter teoria. A técnica também está dentro da teoria. Mas você tem teoria, tem que ter a técnica, tem que ter a prática e tem que ter a análise, o pilar analítico. Ok? Então, vamos lá então fazer. E daí depois eu vou falar para vocês de um outro item que é super importante, que eu não falei aqui. Vou falar já. Que é o PPP. BBB, professor? Não, não é BBB. É PPP, tá? Ou PPPP. São os 3 P's. Não tô louco não. Os 3 P's. A prática, a paciência, a prática, a persistência e a prática, tá? São os 3 P's. E, pessoal, você tem que fazer, por exemplo, um cronograma de estudos para você atingir o teu resultado, né? Você tem que ter prática, você tem que ter persistência, você tem que arrumar um horário na tua agenda semanal para você treinar. Então, só arrumando esse tempo, por exemplo, vocês estão arrumando um tempo para fazer comigo aqui essa oficina. Esse tempo tem que ser semanal, toda semana você tem que arrumar um horário para treinar. Tem que ter uma técnica, né? Tem que treinar, tem que fazer análise, tem que estudar um pouco de teoria. Dá para fazer por conta? Dá, se você ficar procurando meus vídeos, tentar aprendendo, mas eu mesmo faço cursos sempre que eu posso. Para quê? Para eu conseguir aprender e não demorar um século batendo a cabeça e tentando um modelo sem ter alguém que me oriente naquele tipo de escrita. Cada tipo de escrita tem uma dificuldade, tem um caminho certo, tem um atalho, né? E os professores, orientadores, mestres, eles fornecem o quê? O atalho, né? É alguém que pega você pela mão e leva você ao universo daquele conhecimento. No meu caso aqui, o universo das escritas, e especificamente o que eu estou mostrando aqui, o universo da escrita gótica. Vamos lá para a prática então? Vamos lá. Vamos à nossa prática então. Peninha caseira, tinta extrato de nogueira que eu estou usando, tá? Que é uma das tintas, eu podia usar guache também, mas vou usar extrato de nogueira. E agora eu vou escrever oficina dominando a caligrafia gótica. Dominando a caligrafia gótica. É muita coisa, né? Vamos ver? Vamos lá? Eu vou escrever do outro lado aqui. Aqui. Olha só que interessante. Dominando. Então eu vou fazer aqui um D maiúsculo só para vocês entenderem como é que funciona. Só que, claro, isso aqui a gente não aprende nas minúsculas, porque isso aqui é uma maiúscula. Mas vocês já sabem como é que é o D. E a única curva que tem nesse D é essa parte superior aqui, para parecer um D, né? Senão nem parece um D, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje são as minúsculas, tá? Então olhem só as minúsculas, como é que são, né? Então vocês podem tentar reproduzir. E amanhã eu vou dar uma dica de como que a gente reproduz usando o meu método, tá? Usando a minha forma de praticar. Dominando. Opa, agora acabou a tinta. Olha só como coube bastante.
tinta na minha pena. Ficou bastante tinta mesmo. E aqui eu tenho que repassar de novo, infelizmente. E eu gosto dessa tinta aqui, pessoal, esse extrato de nogueira, porque ele dá essas diferenças aqui, essas nuances, né? Esses degradês assim, que eu acho muito interessante. Puxa, isso aí é difícil. Não, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ó, é praticamente linha reta, ó, linha um pouquinho mais para diagonal. Ó, mas é tudo traço reto, não tem curva, né? Ó, e o I dominando. A, fazer aqui um A de duas alturas, a gente chama isso aqui. Ó, é um A de duas alturas. A caligrafia. E aí, caligrafia gótica eu vou escrever em minúscula, para vocês verem o C aqui também. Cali. Cali. Vamos já pegar um pouquinho mais tinta. Caligra. Caligra. Vamos lá, é assim mesmo, pessoal. Aqui, ó. Fi. Caligrafia. Olha só, nem vai caber gótica aqui. Dominando a caligrafia. Vamos ver se cabe o gótica aqui embaixo? Cabe sim. Só não vai caber a parte de baixo do G. Então eu vou escrever gótica aqui mesmo. Não vai caber gótica. Será que vai caber, pessoal? Vamos lá? Vamos testar, né? Vamos testar, né? Caligrafia. Gó. Ti. Claro que vai caber. Fazendo suspense, mas perceberam aqui que eu fiz umas letras um pouquinho mais com menos espaçamentos, para não ficar muito muito perto da margem aqui. Acento. Opa, e aqui também tem um I, ó. Acento aqui também. Dominando. Tô olhando lá pra tela onde eu enxergo. E aí, todas essas penas assim, você consegue assinar se você quiser. Tipo, ó. Que é o meu primeiro nome, ó, Nelson. Puxa, mas não é o Smite? Sim, né? O pessoal me conhece como Smite, que é o meu sobrenome. Ixi, olha lá, ó, já.
Foi muita tinta. Aí, pessoal. Então, olha só, tá? Tentem fazer e postar no grupo do Facebook. Vocês receberam um link para participar de um grupo do Facebook. Postem lá, inclusive porque eu posso colocar opiniões lá. Eu posso fazer inclusive alguma crítica, alguma análise ao material de vocês. E lembrando aqui, coisa importantíssima. Estão me vendo, né? Estão me vendo aqui do ladinho do que tá aí, desse lado. Isso, tá ali, ó, tá ali. Isso. É estranho aqui, porque eu tô aqui e a minha mão tá aqui, né? Muito estranho. Mas tudo bem. Vamos lá, estou dividido. Não precisa ter conhecimento prévio. Não precisa ter letra bonita. Não precisa ser artista ou ser das áreas das artes. De alguma área das artes, tá? Somente com conhecimento aprofundado numa área é que podemos obter o domínio sobre ela. Tenham em mente isso, tá? Então, dominar a caligrafia gótica não é só copiar. Você vai copiar isso aqui, você vai estar dominando a caligrafia. Ah, eu vou fazer uma cópia perfeita. Isso não é dominar. Dominar, você tem que ter o conhecimento técnico, o conhecimento teórico e saber analisar o que daqui que eu poderia ter feito melhor, tá? Mas aí não tem nada que fazer melhor. Tem, por incrível que pareça. Eu não sou alguém que sabe 100%, não existe 100%. Existe sempre um grau de aperfeiçoamento maior. Você sempre vai dominando num grau maior, sempre. E quando você chega num grau mínimo, você pode já ensinar alguém que está num grau anterior ao teu, né? E é isso que eu faço. Eu estou num grau lá que eu consigo ensinar muita gente a entrar nesse universo das escritas pela gótica. E é exatamente isso que eu te ofereço aqui, né? Então, uma possibilidade de mergulhar nesse universo das escritas, tá? Pela caligrafia gótica. É a forma mais fácil de começar e obter resultados que sejam satisfatórios. Tipo, pô, tô vendo que eu tô crescendo nisso aqui, tô absorvendo, estou começando a dominar, né? E tanto no aspecto visual quanto no aspecto teórico e técnico. Você sabe o que está fazendo e sabe por que você está fazendo e por que o resultado fica assim e não fica diferente. Qual que é o resultado que você quer obter? Você tem que ter um parâmetro, você tem que ter um fundamento. E não, eu quero fazer o que ficou bonito. Mas daí você não consegue justificar as suas escolhas. Você não consegue dizer por que está bonito. Está bonito porque tem a ver com uma gótica que começou lá no século XIII ou no XIV e foi iniciada na Itália ou na Inglaterra ou na França. E por que isso? Porque cada lugar tinha o seu estilo de fazer, de escrever, de tratar a forma visual das letras, tá? Agora, de novo, no telão cheio aqui para vocês, tá? Dizer o que vai ter na próxima aula. Eu vou explicar o porquê que você precisa do meu método, se você quer realmente dominar a escrita gótica. E eu vou te mostrar como é que funciona cada um dos 4 pilares. E te mostrar como que faz isso aqui, né? Porque eu mostrei isso aqui, eu fiz, mas eu não falei de ângulo, não falei de tamanho, não falei nada, eu só fui fazendo. Não dei dicas técnicas para vocês. Então talvez vocês tenham alguma dificuldade, mas essa é a ideia, eu mostrar para vocês, iniciando pela prática, daí você vai analisar o que você fez errado conforme eu vou mostrar a técnica na próxima aula, na sexta-feira, depois de amanhã, tá? Bem, e claro, você vai poder fazer comigo, Não é difícil e é extraordinariamente apaixonante. Eu sei que vários de vocês aqui estão olhando para mim. Puxa, eu já tô apaixonada, eu já tô apaixonado. Eu quero isso para minha vida. Eu sei, mas calma. Eu também sou assim, sou ansioso, afoito, tipo, quero fazer. Calma, tá? Vai treinando isso aqui e vai assistir a live amanhã, tem outra live, quinta-feira. E daí na sexta de manhã eu já coloco no ar a terceira aula, tá? E você tem o dia inteiro para assistir, né? Então mesmo que você não tenha disponível assistir 10 horas da manhã, eu sei que tem muita gente, a maioria tá vendo depois do horário que eu fiz a estreia, às 10 da manhã. Por que às 10 da manhã? Porque você tem o dia inteiro para conseguir rever, inclusive, se você quiser. E à noite também. Bem, no próximo encontro, além de mostrar então o funcionamento do meu método, né? Eu vou abrir a possibilidade de você se inscrever, né, no meu programa de domínio da arte da escrita gótica, tá?
com algumas vantagens extras que eu vou te contar, óbvio, na próxima aula. Por quê? Porque isso aqui é uma oficina em que eu te dou um conteúdo, né? Você começa, tem o contato, muitos aqui estão tendo contato pela primeira vez com essa letra, então primeiro eu tenho que mostrar para você como é, como é que funciona, quem que eu sou, como é que é o meu método, como é que é a forma de trabalho, para daí você entender se está na tua hora e se vale a pena ter alguém pegando pela tua mão e levando e economizando tempo, né? Não fazendo você bater na cabeça. Lembra dos erros que a gente comete lá na aula 1? Então, esse curso ajuda você, esse curso que eu vou oferecer na próxima aula, tá? Ajuda você a justamente começar já, né? Não ficar batendo na cabeça. Ele é feito, né? Esse curso, esse programa. Por que não é curso? Porque é um programa, porque a gente tem aulão todo sábado, tem um grupo de apoio, tô dando spoiler já, um grupo de apoio com alunos e ficam trocando informações e trocando ideias, quem sabe mais ensina quem sabe menos, e eu tô sempre lá opinando e fazendo crítica, e tem aulão todo sábado, enfim, é bem legal, mas vou mostrar para vocês semana que vem. E fique agora com os comentários da galera da última aula aí, pessoal. E não esqueça de entrar na comunidade do Facebook e postar seus comentários e se quiser o resultado dessa tua prática de hoje, inclusive, tá bom? Então vai lá, fique com alguns comentários aí da galera.